Olá, pessoal. Já vimos equações de segundo grau e iremos ver agora inequações. O que seriam essas inequações e como utilizaremos? Utilizaremos também as propriedades dela. Tudo bem? Cálculo básico, inequações. Inequações. Se compararmos dois números reais, por exemplo, A e B, o que poderemos dizer desses números? E se forem expressões distintas, A e B? Bom, ao compararmos, poderemos dizer que A é igual a B, ou A é maior que B, ou A é menor que B. Poderemos ter três distinções. Bom, se A for igual a B, o que a gente pode dizer? Que nós temos equações com um certo grau de igualdade. Mas e se tivermos A maior que B ou A menor que B? Bom, se A for maior ou menor que B, podemos dizer o seguinte, que teremos que A é distinto de B, ou B distinto de A. Então, poderemos expressar A maior que B e A menor que B como possibilidades de expressões de problemas. Por exemplo, essas possibilidades, A maior que B e A menor que B, podem ser expressas em forma de problemas matemáticos ou de expressões matemáticas. Como, por exemplo, um número possui o dobro maior do que 12. Bom, esse número nós não conhecemos. Então, nós temos uma incógnita ou uma variável x. E ele tem o dobro. Então, 2x. E esse dobro, ele tem que ser maior do que 12. Então, nós temos uma inequação 2x maior do que 12. Um outro exemplo, o consecutivo do triplo, ou consecutivo, ou seja, mais um, do triplo de um número, ou seja, um número x qualquer, o triplo desse número, mais o consecutivo, ou seja, mais um, é menor que menos 10. Então, a variável x, meu número que eu não conheço, x, multiplicado por 3, consecutivo dele mais 1, deve ser menor do que menos 10. Nós temos, então, um problema escrito numa forma de inequação pela desigualdade, menor ou maior que menos 10. Então, podemos dizer o seguinte, que uma inequação é sempre uma sentença aberta. Por que aberta? Nós temos uma incógnita x, uma incógnita y ou uma incógnita z, que pode ser expressa por uma desigualdade entre duas expressões algébricas, ou até mais. Primeiro termo maior que segundo termo, ou primeiro termo menor do que segundo termo. Bom, e como solucionamos essas inequações? Então vamos pegar um exemplo. A expressão 2x mais 14 precisa ser maior que 22. Então, nós temos 2x mais 14 precisa ser maior que 22. 2x maior que 22 menos 14. 2x maior que 8, x deve ser maior que 4. Bom, se x deve ser maior que 4, o que significa? Que o conjunto de soluções é todos os números maiores do que 4. Ou seja, a minha solução
é todos os números maiores que 4. 5, 6, 7, assim por diante, se eu pensar que esse é o conjunto de números racionais. Bom, se eu tenho ainda números reais, eu posso dizer então que a solução são todos os meus conjuntos de números reais. 4,01 e assim por diante. 5,012, por exemplo, e assim por diante, se eu tiver como uma solução real. Bom, e se eu tiver, por exemplo, uma equação do tipo 3 que multiplica x menos 1 mais 2 deve ser menor ou igual a 5x mais 6. Bom, tenho duas variáveis em ambos os termos, x e x. Primeiro termo, segundo termo. Bom, vamos aplicar a distributiva. Aplicando a distributiva, 3 que multiplica x, 3 que multiplica menos 1, 3x menos 3 mais 2. Deve ser menor ou igual a 5x mais 6. Bom, vamos simplificar. Menos 3 mais 2, 3x menos 1, menor ou igual a 5x mais 6. Bom, como a gente viu lá nas equações, podemos aplicar as propriedades também. Eu quero sumir com esse menos 1. Então, eu posso adicionar mais 1 deste lado, mas eu posso adicionar mais 1 deste outro lado também. Então, 3x menos 1 mais 1 menor ou igual a 5x mais 6 mais 1. O que me retorna? 3x menos 1 mais 1 vai embora, menor ou igual a 5x mais 7. Bom, preciso eliminar esse 5x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair 5x de ambos os lados. 3x menos 5x menor ou igual a 5x mais 7 menos 5x. O que me retorna? Menos 2x menor ou igual a 7. Bom, vou multiplicar de ambos os lados por menos 1/2. Menos 2x multiplicado por menos 1/2 menor ou igual a 7 multiplicado por menos 1/2. Ao efetuar essa operação, eu vou inverter este sinal. Então, o que eu vou ter? Que x maior ou igual a menos 7/2. Bom, e o sentido de uma inequação? Poderemos ter um sentido. Por exemplo, se possuir o mesmo sinal de desigualdade, possuiremos então o mesmo sentido. Por exemplo, uma inequação 5x mais 3 maior do que 1. Se compararmos com a inequação 5 menos 2x maior do que 0, ambas possuem o mesmo sentido. E o sentido contrário? Bom, poderemos ter um sentido contrário quando teremos sentidos distintos. Por exemplo, 5x mais 3 maior do que 0 deve ser diferente de 6x menos 2 menor do que 0. Bom, como é que iremos resolver então essas propriedades das desigualdades? Primeira propriedade. Uma desigualdade não se altera quando se adiciona ou subtrai um número a ambos os membros. Então, por exemplo, 5x mais 3 maior do que 1. Se adicionarmos menos 3 de ambos os lados, não teremos alteração de sentido.
menos 3, 1 menos 3. 5x maior que menos 2. Ou 7 maior do que 1. Se eu adicionar menos 3, 7 menos 3 maior do que 1 menos 3. 7 menos 3, 4. Maior 1 menos 3 menos 2. 4 sempre será maior do que menos 2. Uma desigualdade muda de sentido quando multiplica-se ou divide-se ambos seus membros pelo mesmo número negativo. Por exemplo, 10 maior do que 3. Vamos multiplicar ambos os membros por menos 1. Então, 10 multiplicados por menos 1, menos 10. 3 multiplicado por menos 1, menos 3. Menos 10 não é maior do que menos 3. Menos 10 é menor do que menos 3. Ou seja, esse sinalzinho aqui inverteu o sentido da desigualdade. A mesma coisa. 10 multiplicado por menos 1/2 maior do que 5 multiplicado por menos 1/2. 10 multiplicado por menos 1/2, menos 5. Menor do que menos 5/2. Bom, vamos resolver então uma equação, utilizando frações também, que vocês já viram em outras unidades. Então, por exemplo, x sobre 3 mais 1/2 maior do que x sobre 4 mais 1/3. Bom, temos uma fração em relação a 3, em relação a 2 no denominador, em relação a 4, em relação a 3. Como vocês já viram nas outras unidades, nós temos o mínimo múltiplo comum do denominador. Bom, o que nós iremos fazer? Esse mínimo múltiplo do denominador, nós temos que vale 12. Então, 12 que multiplica x sobre 3 mais 1/2 é maior do que 12 que multiplica x sobre 4 mais 1/3. Vamos simplificar então. X que multiplica 4 mais 6 maior do que 3x mais 4. Bom, vamos fazer o seguinte. Para eliminar esse menos 3, vamos adicionar menos 3 de ambos os lados. 4x menos 3x mais 6 maior do que 3x menos 3 mais 4. Eliminamos x no segundo termo. 4 menos 3, x mais 6 maior do que 4. O que nós temos? Se subtrairmos 6 de ambos os lados, o que nós temos? X mais 6 menos 6 maior que 4 menos 6. X maior do que 2. Então, a solução para essa equação é qualquer número de x maior do que menos 2. Bom, pessoal, vimos hoje, então, o início das inequações, com algumas propriedades. Espero que tenham aprendido e aproveitado bastante esse momento. Muito obrigado.